何？ Vocês querem sacanagem, né? Vocês querem, né? Mas eu não vou cair na de vocês, eu não vou cair. Bom, eu voltei. Pra quem não sabe, o último mês eu tava vendo Code Geass. Eu enrolei pra caramba, então eu tô colocando todos os animes da temporada em ordem. E eu finalmente assisti o Kaifuku, que era o anime que eu tava mais esperando, porque o pessoal falava que ele era muito pesado, esperando mais um gore. Mas ele realmente me chocou, porque ele vai pra um caminho um pouquinho diferente do que eu tava esperando e acaba realmente te chocando enquanto você assiste. Mas o anime é do protagonista, que ele é um curandeiro. Ele acaba recobrando a consciência e com isso ele acaba matando um demônio, assim, voltando no tempo, porque ele queria se vingar. Não é explicado exatamente o porquê ele queria voltar no tempo, ele só diz que foi torturado bastante pelos companheiros de equipe. E aí começa a contar realmente a história dele. E ele mora num vilarejo, ele acaba sendo escolhido como um dos heróis. A princesa acaba criando umas expectativas muito altas dele, e quando ela descobre que na verdade ele é só um curandeiro, ela começa a ficar enojada, mas ainda assim ela mantém aquele papel de boa princesa, até que o protagonista acaba se recusando a curar, porque toda vez que ele curava, ele conseguia ver as memórias da pessoa e o que ela sofreu, e com isso ele acabou falando que não ia mais curar. A princesa ficou com tanta raiva que acabou pedindo pra uma das serviçais levar um chá e acabar fazendo ele desmaiar. E com isso ele acaba acordando num calabouço, já começa a ser torturado. E não só isso, como ele acaba ficando dependente de uma droga, assim, sendo mais fácil pra princesa manipular ele. E que começa realmente o negócio a ficar pesado. Hoje, todas as noites, a princesa mandava cavaleiros pra, bom, abusar dele. Não vou saber explicar, sabe aquele líquido branco? Então, ele dava mais resistência pras pessoas. Então eles usavam o protagonista pra ganhar mais resistência todas as noites. Achou que isso é pesado, mas espero pro terceiro episódio. O protagonista, ele acaba recobrando a consciência, porque ele já tava mais preparado da segunda vez, porque ele sabia exatamente o que ia acontecer. E a princesa acaba indo lá, fazendo ele latir, e é uma cena tão horrível que realmente doeu em mim. Deu pra entender completamente, e nessa hora eu já tava querendo a morte da princesa. Ela acaba chutando as partes íntimas dele, insultando, e o protagonista também não ajuda, porque ele ficou completamente ridículo. Sério, a pessoa, quando ela fica dependente de uma droga, ela fica desse jeito de verdade. Então o anime sabe muito bem como fazer as coisas acontecerem. E aí finalmente se inicia a vingança do protagonista, que essa hora eu me arrepiei todo. Eu falei, cara, faz ela sofrer e muito. Então ele acaba saindo da prisão, pegando o rosto de um dos guardas, enganando ela, fazendo os dois entrarem no quarto, assim finalmente revelando quem ele era. Foi uma sensação tão boa quando ele começou a quebrar os dedos dela e falar que se ela não gritasse, ele não ia continuar com a vingança dele. Então ele foi quebrando cada um dos dedos e ela foi segurando a vontade de gritar, até que quando o protagonista quebrou todos os dedos, ele curou todas as mãos e começou a quebrar de novo, fazendo ela gritar. E aí foi uma coisa muito sensacional, que ele mandou pra que ela pedisse a vara dele, porque se não fizesse isso, ele ia enfiar uma estaca no... Bom, vocês sabem, naquele lugar. Vai fazendo aquele ato que você sabe muito bem. O quarto dela começa a ficar com fogo e ele acaba trocando o rosto dela e fazendo ela perder todas as memórias, assim finalmente finalizando a vingança contra a princesa. No momento eu ri tanto, mas com tanta força, que foi um alívio do caramba. Pelo que o protagonista passou, realmente me chocou. Então ver aquilo acontecendo foi muito bom, cara. Até que a gente vai pro terceiro episódio, que aí sim começa a ficar muito mais pesado do que eu achava que poderia, mostrando um pouco do passado do protagonista e o que ele sofria na mão dos três, que a princesa colocava a droga bem naquela parte íntima dela pro protagonista acabar lambendo, acaba ficando ereto com isso e ela acaba arrancando a parte íntima do protagonista, falando que ia castrar como uma boa dona. E você acha que parou por aí? Não, uma das cavaleiras, que era apaixonada pela princesa, acaba vendo que ele, bom, lambeu, né, a parte íntima dela e começou a beijar na boca dele, colocando a mão na parte íntima do protagonista, que tava toda arrancada. Essa cena foi muito nojenta. E o pior vem agora. Um dos cavaleiros, ele machucava o protagonista e abusava dele toda hora. Tratava ele como uma bela flor. Falava que se ele morresse ia ser melhor, porque
a beleza ia continuar eterna, pra você ver a doença desse anime. E a partir daí, o anime segue normalmente no episódio. Eu juro que eu quase dropei nesse início, de verdade, foi muito pesado. Fiquei muito mal assistindo essa cena. Então é isso, muito obrigado por quem me assistiu até agora e tchau.